A análise de nossas tabelas é fundamental para realizações de negócios e investimentos. O Excel permite criar simulações para que tenhamos uma visão real dos valores da empresa. Nesta aula, vamos entender o que são cenários e como gerenciá-los. O que são cenários usados nas planilhas? Os cenários são ambientes para simularmos alguns valores e, consequentemente, termos os resultados nos cálculos baseados nesses valores. Então, como usar os cenários no Excel? Então, aqui eu tenho uma pequena tabela para entendermos bem. Vejam bem, nós temos uma receita bruta. Essa receita bruta, eu tenho um custo de bens vendidos. Então, por exemplo, eu vou vender 10 tênis. Com esses 10 tênis, eu tive um custo para adquirir esses tênis. Então, ao vender os tênis, eu vou ter um lucro. Então, quanto que eu tenho que ter para atingir aquele lucro? E aqui, consequentemente, o lucro bruto, que é o lucro que eu tive com a venda, o custo dos tênis, subtraindo o que sobrou é o meu lucro. Tá? Então, eu posso simular essa situação de investimento. Nós vamos trabalhar aqui na guia dados, no grupo de comandos ferramentas para dados em testes de hipóteses. Eu tenho o gerenciador de cenários. Então, os cenários estão pré-cadastrados, pior lucro e melhor lucro, com valores já pré-definidos. Clicando em pior lucro, eu vou ver o cenário para um valor baixo de receita bruta. Vamos mostrar aqui embaixo. Então, para uma receita bruta baixa de 50 mil, para atingir esses 50 mil, eu preciso de produtos numa quantidade de 13.200. Então, eu chego a uma venda, colocando o lucro de venda a 50 mil. Subtraindo, então, esses 50 mil na venda e a despesa, subtraindo a despesa que eu tive pelos produtos, eu vou ter um lucro bruto de 36.800, sem considerar outras despesas que esse lucro bruto aqui teria que cobrir. Então, isso é o mínimo que eu tenho que ter. Então, e aqui a quantidade de produtos, o investimento em produtos, 13 mil. Para um lucro melhor, vamos ver. Clicar em mostrar. Então, eu tenho aqui um lucro de 150 mil. Para chegar a este valor, eu preciso ter um investimento de 26 mil em bens. Subtraindo os dois, eu tenho o meu lucro bruto, bem maior, bem acima. Tá ok? Então, assim, olhando, visualizando os dois cenários, o mínimo, né, e o máximo, então eu posso avaliar de que forma eu vou trabalhar com os meus produtos e investimentos na empresa. Essa janela que abrimos para entender o que é cenários é a janela gerenciador de cenários. Neste local nós temos os cenários, uma lista de cenários. Selecionando um determinado cenário, observando aqui células variáveis C3 e C4. Então nós observamos na planilha essas duas células, C, linha 3 e 4, são os valores que serão variáveis, alteráveis. Elas modificam com a simulação do cenário. Então, eu escolho um determinado cenário, clico em mostrar, estas células variáveis são atualizadas. No caso aqui, esta terceira célula é um cálculo que é influenciado por esses dois valores. Perfeito. Selecionando um determinado cenário, aqui à direita nós temos uma lista de comandos, comandos de gestão, de administração dos cenários, que são comandos tradicionais. Adicionar, excluir e editar. Aqui o adicionar, então, ele é um comando para acrescentar novos cenários. Nós temos a aula 3.2 que fala em detalhes sobre como criar um cenário. Excluir, como o nome diz, então, apaga um cenário da lista. E o editar até serve para esclarecer agora o adicionar. Ele abre o cenário que eu tenho selecionado. Deixa eu cancelar aqui. Então, melhor lucro, eu vou editar. Então, ele abre este cenário com as configurações existentes. Essas configurações, quando eu clico no adicionar, eu vou colocá-las pela primeira vez. No editar, elas existem e eu posso fazer alterações no nome, nas células variáveis, na proteção do cenário. Clicando em OK, da mesma forma como no adicionar, eu vou incluir os valores para as células variáveis.
Tá? Então aqui receita bruta e custo de bens, que são esses dois valores que eu coloco para simular. Dando um OK, a minha edição do cenário está concluída. Muito parecido com o adicionar. Nós temos aqui o mesclar, que se eu tenho cenários em planilhas diferentes, eu posso transformar em um resumo, em um só. Mesclar é isso, unir vários cenários até de outras planilhas. E o resumir, que nós veremos já agora na sequência, ele vai fazer uma análise mais resumida dos cenários existentes da situação que eu estou analisando naquele momento. Então, este é o gerenciador de cenários. E só para relembrar, eu vou fechar aqui, nós encontramos esse gerenciador aqui, ó, na guia Dados, no grupo de comandos Ferramentas para Dados, aqui em Testes de Hipóteses, gerenciador de cenários. Então, aqui que você tem o acesso a esse recurso. Com essas simulações, você consegue tomar uma decisão de investimento, de compra, com mais precisão, com mais certeza do que você quer. Então, é um recurso muito bom que o Excel oferece. Caros amigos, as planilhas são excelentes locais para termos uma ampla visão das informações. Por exemplo, numa planilha, de forma bem simples, podemos administrar um estoque de produtos. Estudaremos o que é célula, coluna, linha. Vamos manipular os títulos das linhas e colunas. Vamos organizar um conjunto de planilhas, inserindo, excluindo, navegando e renomeando. Com esse exemplo aqui de relação de compra para verdureira, eu quero mostrar para vocês o conceito de coluna, linha e célula. Percebam que as características da compra na tabela estão organizadas em colunas. Isso facilita a minha organização. E cada produto que a gente chama de registro, ele está organizado aqui, ó, por linhas. Isso numa planilha do Excel. No plano 2, eu quero mostrar para vocês que o programa está adaptado já para esse tipo de informação, né? Com colunas, com linhas. Tá? Uma curiosidade aqui é que o encontro de uma coluna com uma linha, como vocês podem perceber aqui em limão, ele define uma célula, um local. No ambiente do Excel, na planilha, nessa região aqui onde nós trabalhamos, nós temos essas letras do alfabeto em cima de cada coluna e os números naturais aqui na frente de cada linha. A gente chama de título de coluna e os títulos das linhas. São os nomes. Para entendermos por que isso, eu vou dar um exemplo bem prático. Eu vou digitar igual, eu quero algo igual. Igual ao quê? A coluna E, a linha 8, desculpa. Então, eu quero algo que está na coluna E e na linha 8. Enter, o que está? Ah, está esse valor. Então, a função do título é me ajudar nos endereços da célula. Para alterar uma característica de uma linha ou de uma coluna, é bem simples. Vamos pela coluna. Eu seleciono a coluna, como eu fiz aqui, e nesse local aqui no limite, eu movimento o mouse. Na legenda que aparece acima, eu me baseio no valor e chego a uma determinada largura. Eu posso fazer isso para padronizar um conjunto de colunas todas iguais. Então, eu estou indo aqui, lá no 17, 18, pronto, todas ficaram com 18. Uma outra maneira é botão direito, num conjunto ou numa individual, clico em largura da coluna, vai abrir essa caixa de diálogo onde eu posso digitar um valor exato. Tá? Então agora eu vou fazer num conjunto todo, botão direito, largura, 20, Enter, padronizou. Todos esses procedimentos podem ser aplicados aqui na linha, para a altura. Então arrasto uma, vou arrastar um conjunto, botão direito, altura da linha, nessa caixa de diálogo vou definir um padrão. Uma outra propriedade das colunas e das linhas é o ocultar. Então, eu vou mostrar aqui duas maneiras de fazer esse processo.
Então, aqui, bem no limite, digamos que eu não queira aqui o código do produto. Então, bem no limite da coluna de produto, eu vou arrastar até ela ficar com largura 0. O produto maçã eu também vou ocultar aqui. Então, eu vou pegar a linha 8 e vou até a altura ficar 0. Percebam que ela ocultou a coluna e a linha. Para reexibir, eu vou selecionar as duas colunas onde está a coluna oculta, vou dar um botão direito e escolher a opção reexibir. O mesmo procedimento aqui entre 7 e 9, botão direito e reexibir a linha. Uma outra maneira de executar esse procedimento bastante simples é assim, botão direito, ocultar, botão direito, ocultar. Bem no local que eu desejo ocultar, eu dou o botão direito. Para reexibir, observem aqui que quando eu mexo o mouse ali, ele afasta. Ó. A linha, a cruzinha fica afastada. Eu dou um duplo clique. Na linha, a mesma coisa. É um detalhe muito mínimo que você tem que prestar muita atenção, senão você não percebe. Um arquivo novo no Excel ou pasta de trabalho tem por padrão 3 planilhas. Quando eu preencho todas elas e preciso de mais, eu tenho alguns procedimentos. O primeiro é este aqui, ó, esta guia nesse local que vai inserir uma planilha nova, no caso aqui a planilha 4. Para inserir a planilha 5, eu vou mostrar outro procedimento. Na guia de opções inicial, grupo de comandos para célula, no inserir aqui, ó, eu abro e escolho inserir planilha. Ele vai inserir a planilha 5. Tá? Outra maneira para inserir a planilha 6, por exemplo, é pelo teclado, utilizando a tecla Shift e F11. Apareceu aqui, então, a planilha 6. E, por último, com qualquer uma das planilhas, dando um botão direito, escolhendo a opção Inserir. Abre esta janela, onde eu escolho aqui planilha e OK. Ele inseriu para mim a planilha 7. Tá? Para excluir, basta botão direito na planilha e escolher a opção Excluir, ou selecionar a planilha, no grupo de opções para células, Excluir planilha. Organizar, renomear e navegar entre as planilhas. Então eu só vou organizar aqui um pouco o ambiente. Então vejam bem, gente, a planilha 5 em relação à planilha 4 está fora de ordem. Para colocar a planilha 5 aqui na posição correta, você clica na planilha e segura com o botão do mouse e arrasta para o local correto. Qualquer planilha eu posso fazer este movimento. Renomear. Clicando na planilha 3 eu tenho um gráfico, mas aqui está a planilha 3. Então eu posso dar um botão direito e escolher aqui ó, esta opção renomear. Tá? Aí você digita o nome que você deseja, clica na planilha ou dá um Enter. Tá ok? Eu vou acrescentar aqui algumas planilhas a mais. E aqui na barra de rolagem, nesse botão, eu vou ampliá-la. Tá? Vou clicar na planilha 2. A barra de rolagem serve então para navegar dentro da planilha. Ó. Como vocês podem observar, ela está girando as colunas aqui, movimentando lateralmente. Na barra de rolagem vertical, eu tenho um movimento vertical, então navegando entre as linhas. E aqui neste local, então, eu tenho uma navegação dentro das guias das planilhas. Eu posso ir uma à direita e à esquerda, ou ir até o final à direita ou até o final à esquerda. Esses recursos todos mostram o quanto o Excel é flexível em relação ao seu ambiente de trabalho. Temos sempre a necessidade de contar elementos de um conjunto. Por exemplo, quantos elementos tenho no estoque? Nesta aula entenderemos a função conte-número e conte-valores. Iremos inserir a função pela barra de fórmulas e manualmente. Esta é a função de contagem de números. Ela é escrita desta forma, igual o nome da função, abre parênteses e eu coloco os argumentos. No meu caso aqui é o intervalo. Contar números. Então, ele vai fazer a contagem somente de números. Vamos ver como é que funciona. Igual conte.num, abro parênteses e vou dar o argumento que significa conte números neste intervalo.
fecho parênteses, dou um Enter. Como eu não tenho valores, está zerado, vou digitar aqui 4, Enter, 5, Enter, 2, Enter, 3 valores de letras eu vou digitar e mais um valor. Então, 4 números e 3 letras, ele contou somente os números. Para contarmos as letras junto com os números, faremos assim, igual conte.valores, ao invés de número, valores. Abro parênteses, seleciono toda a série, né, o intervalo, e fecho parênteses. Então, olha como fica a constituição da fórmula. E dou um Enter. 7. Tá? Então, 4 números e 3 letras. Total de 7. Então, utilizando essa lista, eu vou contar estes valores aqui, tá? Que são textos, mas eu quero contar quantos desses textos, quantos carros eu tenho. Das diversas formas de inserir função, eu vou utilizar esta daqui. Venho na guia de fórmulas, mais funções e estatística. Conte número, não são números, são valores. Então, conte valores. Nos argumentos, eu seleciono. Então, ele está pedindo os argumentos. Tenho uma pré-visualização, dou OK. 8. Né? Aqui eu posso conferir a fórmula e contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, confere a contagem. Então, agora, contando desta minha tabela, o número de carros pelo código, que são números. Então, eu posso fazer da seguinte forma. Igual conte.num, abro parênteses. Como são números os códigos, eu coloco conte.num e dou um Enter. Então, 8 valores também. Então, essas são as funções de contagem. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente. A função conte.c permite a gente identificar a situação de um produto no estoque, visualizar toda a sua situação, se está acabando, se tem demais, se não é a cor ideal. Então, nesta aula, vamos estudar a função conte.c, entender os argumentos, o conceito e a forma de usar. Dentro de uma lista de elementos, eu posso usar um critério para contar alguns elementos. Tá? Vamos ver como funciona na prática. Clicando no local aqui para a contagem de flamengos, né, eu venho em fórmulas, mais funções, estatística e o conte.c. Então, nós estamos usando o assistente para a função. Na caixa de diálogo para argumentos, no item intervalo, ele pede aqui a seleção. Então, eu vou selecionar a minha lista. Retornando para a caixa de diálogo, vou colocar o argumento Flamengo. Então, se for Flamengo, nesta lista ele conta. Ok. Então, ele contou 5 Flamengos. Visualmente, nós conferimos. Ao invés de usar o assistente para fórmulas e inserir a função, eu vou digitar diretamente aqui para o cálculo do Vasco. Então, igual conte.c. Abro parênteses. Perceba que quando eu escrevo a função, o Excel já faz uma legenda mostrando as partes, né, da função. Então, agora ele está me dizendo que é o intervalo. Então, eu vou selecionar o meu intervalo. Ele mostra ali que é o ponto e vírgula. Então, digito o ponto e vírgula e agora o critério. O meu critério de seleção, né, para a contagem é Vasco agora. Eu quero que contem para mim o Vasco. Fecho parênteses conforme a legenda. Dou um Enter. 4 Vasco. 1, 2, 3, 4. Lembrando que as figuras, os símbolos aqui dos times, eles são figuras que flutuam, né, na planilha, não participam da contagem, é só figurativo. O que está contando é os nomes escritos na célula. Para completarmos esta frase, então nós temos que inserir uma função de contagem nesse local e aqui será a nossa referência para a contagem. Então vamos lá. Igual conte.c, abro parênteses.
intervalo. Eu quero que conte aqui. Fabricante, porque eu estou falando de fabricante. Ponto e vírgula. O meu critério é o valor que estiver neste local, que será digitado posteriormente. Então, ele vai pegar este valor e vai procurar quantos tem aqui e fazer a contagem. Então, vou dar um Enter. Então, 0 fabricante, 0 carros. Então, vamos colocar aqui Volkswagen, VW, Enter. 3 carros. 1, 2, 3. A Fiat, vamos ver. Fiat, Enter. 4 carros. Então, ele está atualizando. Então, aqui nós temos os símbolos de comparação e aqui uma forma de montagem e o que ocorre dependendo do símbolo. Então, eu tenho a minha lista, normalmente à esquerda, no meio o símbolo de comparação e um valor, um número que é a referência. Então, se essa minha lista for maior, a boca aberta para o lado maior, sempre então lista maior que o número, ele vai procurar acima. Lista menor, né, que o índice, vai procurar abaixo. E a lista igual ao índice vai procurar na mesma linha, igual. Então, vamos fazer aqui. Esses valores estão no F3, é o início, então F3 início, até o F10. F10. Então, esta é a minha lista. Esta minha lista ela é maior que um número qualquer. Ó. Então, no meu exemplo, ele está procurando acima deste número. Usando os métodos de comparação, nós vamos então agora procurar carros com menores preços, a partir de um valor, 30 mil. Então, mais fórmula, mais funções, estatística, conte C. Meu intervalo, né, aqui nos argumentos, então é este. E o critério, então, eu vou colocar o símbolo, né, menor. Eu falei 30 mil. Ok. Então, eu tenho 5 carros abaixo de 30 mil. Clicando 2 vezes, eu vou atualizar o valor. Eu vou colocar aqui 45 mil. Vou aumentar o valor. Enter. Ah, eu tenho 6 carros. Com a função conte.c ou conte, nós temos alguns resultados imediatos, né? Até mesmo quando eu estou no momento atendendo o cliente. Então, aproveite bem esta função. As movimentações financeiras sempre são muito valorizadas, pois o capital envolvido é o que dá motivo à existência da atividade comercial, produção, venda, compra e a sobrevivência das pessoas na sociedade. E agora vamos criar, então, no Excel um controle de movimentações bancárias com planilhas. Como podemos organizar um controle de contas bancárias? A minha sugestão aqui é o seguinte, que você pegue um arquivo do Excel para cada banco. No meu caso aqui, eu escolhi como exemplo Banco do Brasil. Então, na sua pasta, você terá lá vários arquivos, um arquivo para cada banco. Dentro deste arquivo, você terá planilhas organizadas, uma planilha para cada mês. Então, a movimentação de uma conta bancária é controlada mensalmente. Nesse meu primeiro modelo aqui em janeiro, eu coloquei aqui movimento da conta bancária e a especificação da conta nesse local. Tá? E criei o controle, que é a data, a descrição do movimento, se é um depósito, se é um saque e o saldo. É bem simples, tá? Criei uns cálculos e aqui embaixo alguns totais. Os cálculos aqui é só simplesmente do saldo. Perfeito. Se eu tiver duas contas no mesmo banco, então eu copio lateralmente aqui. Então fica dentro do mesmo mês duas contas. Após ter organizado bem isso, eu vou copiar para todos os meses. No meu caso aqui, então, eu mantive aqui só para uma conta só os outros meses. E criei também aqui um menu de navegação com hiperlinks. Após criar, então, todas as minhas planilhas, eu posso inserir o cálculo que vai controlar, então, o saldo. Vejam bem, neste local aqui, eu vou colocar o saldo do mês anterior desta conta. Como aqui é janeiro, então eu vou transferir do ano anterior o saldo final de dezembro desta conta para este local. E aqui, o primeiro cálculo será feito da seguinte forma.
Então, eu vou apagar e vou inserir novamente. Eu vou abrir um parênteses, vou pegar aqui o depósito menos o saque, menos a retirada. Vou fechar o parênteses e vou somar ao saldo anterior, da descrição anterior. Dou um Enter. Perfeito. Na sequência, eu pego e copio para todas as colunas, até aqui embaixo. Perfeito. Então, sempre que houver um saque, não haverá ali, para aquela mesma conta, para aquela mesma movimentação, uma entrada. Tá ok? O que nós fazemos então agora aqui? Aqui nós calculamos o total, que é uma função soma. Vamos inserir aqui, então, igual, soma, abre parênteses. Na sequência, você seleciona toda a coluna de depósitos, que são as entradas, e essa soma mais o saldo do mês anterior aqui em cima. Perfeito, aí eu dou um Enter. E aqui, que é os saques, é mais simples. É simplesmente soma, abre parênteses, e a soma dos saques, para que você tenha as retiradas totalizadas. Perfeito. E neste local aqui, então, o que nós fazemos? A diferença. Então, é os depósitos menos as retiradas. Enter. Este valor tem que dar igual ao saldo de cada movimentação aqui em cima. Se tiver igual, significa que está calculando corretamente. E assim eu faço também para a outra planilha. Então não é difícil, gente. Eu monto esta planilha com esses cálculos em janeiro. Deixo todas as contas preparadas e a planilha com os cálculos pronto, em branco, não preenchido como está aqui. Na sequência, eu seleciono tudo, copio e vou colando para os outros meses. Tá ok? Feito isso, eu venho e crio uma planilha chamada menu e coloco aqui o nome de todos os meses do ano, para eu criar o menu de navegação. Então, ele fará isso. Eu posso navegar entre a planilha de janeiro, planilha de março, e assim controlar, verificar ou executar os lançamentos. Como eu vou fazer em abril, você deve fazer então para inserir o vínculo, que é o hiperlink. Então, você seleciona abril, vem aqui no inserir e clica neste botão hiperlink. Aqui o vinculará, você coloca neste documento e aqui você seleciona a planilha correspondente que você está configurando. Pronto, está criado o vínculo. Ao clicar aqui, você vai para aquela planilha. E neste local, você cria um nome, um termo chamado menu e coloca um vínculo aqui com o hiperlink para retornar à planilha de menu. Então, você cria um ciclo que você pode ir e voltar rapidamente, além das guias das planilhas aqui na parte inferior. Vindo aqui em janeiro, então, observando toda a minha configuração, aqui no caso do exemplo com duas contas, e digo o seguinte, gente, quanto melhor eu controlar as minhas finanças pessoais ou as finanças de minha empresa, mais lucro eu terei, porque eu terei uma visão dos investimentos que eu estou fazendo, dos gastos que eu estou tendo. Em uma empresa, em uma loja, a movimentação das mercadorias no estoque deve ser muito bem controlada, para que não tenhamos problemas e nem prejuízos. Nesta aula veremos como criar um controle de entradas e saídas de um estoque. Como que funciona o controle de entradas e saídas? Eu criei aqui, então, no meio das nossas planilhas de cadastro de produtos e estoque, uma planilha chamada entradas e saídas. E a parte principal da planilha possui aqui uma data de entrada com a quantidade e um conjunto aqui, data de saída com a quantidade. Temos também o código do produto vinculado a esse movimento e a atualização aqui do estoque. Então, o que acontece? Quando eu lançar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui dia 15 de 11 de 2011. Eu lancei aqui na entrada, então eu vou lançar aqui, por exemplo, 12 produtos. E venho aqui no código do produto e vou colocar aqui código 3. Então, o que acontece? Quando eu lancei código 3, ele atualizou a quantidade que eu já tenho no estoque e trouxe aqui na lateral as informações do produto de código 3.
para que eu possa confirmar e conferir, ok? Outra informação que a planilha também faz é, aqui na planilha estoque, ele atualiza aqui a movimentação para o código 3. Como você pode perceber aqui, 12 entradas no código 3. Perfeito? Então, olhando aqui as quantidades para o código 3, então, eu vejo que ela atualiza e ela é bem dinâmica também aqui no estoque. Então, na planilha de estoque, eu acrescentei essas informações. A partir da quantidade inicial, eu tenho a quantidade de entrada, a quantidade de saída e o total em estoque. E para não me perder, eu acrescentei aqui o código do produto. Então, nessa planilha, nós temos algumas funções. O código do produto, ele simplesmente está pegando igual M3, que é aqui igual a informação do código do produto. Então, ele simplesmente copia. Aqui, eu tenho uma função, eu vou copiar para vocês. Vou colocar aqui nessa parte. Observem, então, é uma função soma-c. Ela vai fazer o seguinte, ela vai verificar se lá o código, no local onde nós digitamos o código, se o valor for igual ao que está em A3. Se for igual ao que está em A3, então ele soma as quantidades daquela coluna, da coluna B, aqui, ó. Tá? Então, o código é lançado na coluna E e os valores são lançados na coluna B, que são as entradas, que são as informações que estão aqui. Na saída, eu tenho a mesma função, vou copiar aqui, Ctrl C, vou colar aqui mesmo neste local, não tem problema. Então, se vocês notarem, a mesma função só muda aqui, que a outra é B e a D, que está se referindo à coluna de valores de entrada e essa aqui é a coluna de valores de saída. Tá? A outra fórmula que nós temos aqui é esta. Se eu clicar duas vezes, você perceberá que é a soma da quantidade inicial com a quantidade de entrada atualizada menos a quantidade de saída. Tá? Então, isto dará o total. Então, vou copiar também para que você possa pausar o vídeo e aqui depois inserir as funções nesses locais. Mas as tuas planilhas têm que estar iguais à minha. Perfeito? Agora, clicando aqui na planilha de entradas e saídas, então nós observamos que o código do produto está na coluna E, e que o valor de entrada está em B e que o valor de saída está em D. Quais as funções, quais as fórmulas que nós temos aqui, então, nesta planilha? Aqui eu tenho uma função, que é uma função de procura. Ela primeiro verifica se o campo E2 aqui está vazio. Se tiver vazio, ele não mostra nada. Se tiver preenchido, então, ele vai fazer uma procura. E ele vai procurar, primeiro pelo código, né? Se ele encontrar o código no estoque, ele vai retornar a coluna 27, que é justamente aqui, clicando aqui em estoque, a coluna 27 é o total do estoque para aquela informação, para aquele código. Tá? Então, deixa eu copiar aqui também essa função. Vamos colar aqui, neste local. Perfeito? Então, a função aqui para atualizar o estoque neste local. Tá? Aqui são informações preenchidas e a partir desses preenchimentos. Aqui, eu tenho uma função. Essa função é bem simples, é simplesmente para dizer que o código não existe. Por exemplo, se eu colocar aqui um código 9, então perceba que aqui aparece não existe. Então ele verifica se aqui dá um erro. Se dá erro, ele diz que aqui não existe. E se não, ele mostra espaço em branco. Tá? Então deixa eu retornar aqui. Perfeito. Aqui eu tenho uma função que vai pesquisar a informação conforme o código. Deixa eu colar aqui também. Essa função ela usa ou. Se ou. O teste do se é um ou, porque ele vai testar ou uma ou outra situação. O primeiro teste desta função, então, clicando duas vezes, é aqui. Se
o código está vazio. Se estiver vazio, então ele não deve mostrar nada. É o que acontece aqui, ó. Então ele não mostra nada. E ele também não vai mais mostrar nada se ali tiver um erro, no caso de um código fora do cadastro. Então ele pergunta se existe um correspondente e se não existir um correspondente aqui, ele vai dizer que é um erro e o erro retorna verdadeiro. Então se for igual ao verdadeiro, então ele também mostra em branco. Se não, ele executa a procura de uma informação como numa busca. Tá? E aqui nós temos o código 3, porque o nome da razão social está na coluna 3. Tá? Então, aqui, clicando duas vezes, você pode visualizar a fórmula e a quantidade de informações que você colocará aqui ao lado é simplesmente para identificar e confirmar o produto. E aí depende as informações que você quer. Eu coloquei todas, né, do fornecedor e quase todas do produto. Para cada coluna, então, aqui neste número você vai alterar. Simplesmente copia para o CNPJ, é a mesma fórmula com a alteração aqui para 4. Tá? Então, essas são as principais funções aqui desta planilha. Agora nós podemos identificar esta função em que eu posso rodar a planilha lateralmente e essa parte fica fixa. Isso chama-se congelar painéis. Eu executo isso aqui na guia exibição, neste local, janela e aqui em congelar painéis. Eu seleciono o local aonde à esquerda, olhando de frente, eu desejo que fique congelado. Como eu já estou congelado, primeiro eu vou descongelar. Então agora eu movendo, eu vou mover toda a planilha completamente. E para congelar, então eu clico aqui, imaginando que este ponto será congelado. Venho em congelar painéis e coloco congelar. Perfeito. Então assim eu consigo ter essa dinâmica na planilha. Assim eu posso montar uma planilha que me ajude então a visualizar a movimentação no meu estoque e controlar os totais de produtos que eu tenho. Acumular capital em dinheiro não é uma tarefa fácil. Exige calma, dedicação e muito controle. Mas para a sua vida é fundamental que você tenha uma quantia de dinheiro reservado e mais, fazer esse dinheiro render. Nesta aula vamos criar uma planilha de controle de um investimento em capitalização. Para este nosso exemplo, nós usaremos duas planilhas. Uma planilha chamada capitalização, com as informações da capitalização. Então, valores, períodos, datas, valor da parcela. E aqui, outra planilha chamada pagamentos, com informações para controle dos pagamentos e principalmente você visualizar naquele momento, naquela parcela, um montante já pago, já capitalizado. Vamos agora para a planilha de capitalização e vermos os locais onde nós vamos executar cálculos. Tá? Então, aqui, valor presente, valor futuro, estes valores, juros simples e valor pago. Ok, então eu monto a planilha com essas informações e começo a executar os meus cálculos. Os primeiros cálculos é o juro simples de todo o período. Tá? Então eu começo assim, igual eu vou abrir dois parênteses, vou multiplicar o valor da parcela vezes quantidade de parcelas. Fecho parênteses. Esse resultado eu vou multiplicar pela porcentagem, que é a nossa taxa. Esse resultado todo eu vou multiplicar por menos 1 para transformar em valor positivo. Perfeito, 120. Então, 24 meses pagando R$50, eu vou ter, a 10%, eu vou ter R$120 de juros. Aqui agora, eu vou abrir parênteses e vou verificar o valor pago. Então, eu pego o valor da parcela vezes quantidade de vezes pagas. E também vou fazer a multiplicação aqui por menos 1 para transformar esse valor em positivo. Então, 24 parcelas de R$50 darão R$1.200 pagos. A 10% eu terei R$120 de juros, de acréscimo. Aqui eu vejo o valor final, então é simplesmente a soma do valor pago mais o valor dos juros simples.
Perfeito. Aqui, como forma de conferência, então nós vamos calcular o valor presente. Então, igual VP, que é o valor presente, tab, e vamos lá, taxa, número do período agora, ponto e vírgula. Eu estou acompanhando aqui embaixo e a cada ponto e vírgula que eu dou, eu seleciono a observação, o item em negrito que ele solicita. Então, agora ele está pedindo o pagamento, que está aqui, ponto e vírgula, o valor futuro, né, que é o valor aqui já calculado, ponto e vírgula, o tipo de pagamento, 0 significa no final do mês sempre, fecho parênteses, dou Enter. E aqui ao lado, então, finalizando a conferência, então eu vou usar a função VF, que é valor futuro, para confirmar esse valor futuro que eu calculei. Então, pela taxa, ponto e vírgula, número do período, ponto e vírgula, pagamento, ponto e vírgula, valor presente, aqui, ponto e vírgula, e o tipo de pagamento sempre ao final do período. Dou um tab, fecho parênteses, dou um Enter. Então, bateu os dois resultados, amarrando todas as fórmulas e conferindo os cálculos. Vou terminar aqui de calcular com data M o período, as datas de vencimento. Então, a data M pede a data inicial, ponto e vírgula, a quantidade de meses, que é a quantidade de períodos pagos. Fecho parênteses, dou um Enter. Então, eu tenho a data final. E aqui a data do primeiro pagamento, que é com data M também, data inicial, e o primeiro pagamento então é feito com 1, no primeiro mês após a data inicial. Enter. Perfeito, então fiz todos os meus cálculos da planilha que é um resumo da capitalização. Observando agora aqui a nossa planilha de pagamentos, eu vou notar que ela está preenchida para 24 meses, 24 parcelas de pagamentos. Este preenchimento aqui ele é automático, né, com fórmulas pré-programadas, que é administrada aqui, ó, pela quantidade de meses. Por exemplo, vou colocar aqui para 12 meses, uma capitalização em 12 meses de R$ 50 a 10% ao mês. Então, eu tenho aqui o valor final e, ao olhar os pagamentos, está já adaptado para 12 meses. Todos os cálculos, então o cálculo, a atualização da parcela e o acúmulo dos juros. Então, aqui 660 final. Se eu simular aqui, por exemplo, para 18 meses, então 990, e clicando aqui em pagamentos, então eu tenho a atualização. Então, é assim que funciona a lógica da nossa planilha de pagamentos. Os planos de capitalização normalmente são extensos e anuais. Então, nós temos, eu simulei para 24, mas pode ser 36, 48 ou até mesmo de 60 meses. Então, eu vou criar aqui as planilhas e vou montar aqui o meu controle de pagamentos prevendo já essa quantidade de parcelas. Eu vou montar aqui, fazer uma cópia dessa parte até 24 deste ano, né, para mostrar para vocês como que são as fórmulas aqui. E eu vou mostrar para 2 meses, ok? Então, o que nós vamos fazer? Neste local aqui, eu vou atualizar. Então, 25, 25ª parcela, e aqui a 26ª parcela. Perfeito. Aqui, como eu vou trabalhar a data, são dois elementos que administram o preenchimento. É a quantidade de parcelas, a 25ª, e a data inicial. Então, clicando duas vezes, agora você pode... eu até vou copiar aqui a fórmula. Deixa eu dar um S, que eu vou copiar aqui abaixo, para que você possa copiar e treinar na sua casa. Então, neste local aqui onde diz 13, é o local que está perguntando se existe um valor igual ou maior a 13 da 13ª parcela. Mas como eu estou configurando a 25ª, então tem que ser, o valor tem que ser igual a 25 parcelas ou maior. E também aqui atrás é relação à data, né? Então ele pergunta se lá na data inicial tem uma data. E se tiver uma data, ele quer que a partir da data inicial coloque a 25ª data após a data inicial. Fazendo isso, você dá Enter. A mesma coisa eu faço aqui. Então, se existe um valor maior ou igual a 26, que é a quantidade de parcelas, se existe uma data, ele vai colocar a 26ª data a partir da data inicial. Ok.
E agora aqui embaixo, então ele pergunta se existe também um valor de capitalização acima de 25. A partir, se existe a 25ª parcela, se tiver, ele calcula aqui na parte de trás a capitalização. Na verdade, ele traz o valor a ser pago. E aqui também, então agora é no lugar do 14, então é a 26ª. Perfeito, eu vou também aqui clicar 2 vezes e copiar para que você possa depois treinar aí na sua casa. Tá? Então essas são as duas fórmulas e é assim que nós preenchemos. Então agora nós vamos colocar aqui quantidade de parcelas 25, clicando em pagamentos, está preenchido. E se colocar 26, clicando aqui em pagamentos, está preenchido e está correto. A aula de controle de empréstimos, criando a planilha de pagamentos, mostra muito bem como montar esta planilha e as fórmulas, ok? Então, assim você pode ter um controle muito exato de seu investimento em capitalização. Se houver alguma tarefa que você executa muitas vezes dentro de uma planilha no Excel, você poderá gravar uma macro que automatize essas funções, essas tarefas. Agora vamos estudar como criar, como gerenciar e como usar as macros no Excel. Vamos entender como funcionam as macros no Excel. Vejam bem, eu vou colocar aqui o nome de uma pessoa, Marcos. Digamos que o Marcos nasceu nesta data, 12/12/2003. Qual seria a idade? Quantos anos ele tem hoje? Então, eu vou inserir uma fórmula aqui, que é a fórmula que usa a função dias 360. Esta função ela calcula o intervalo de dias existente entre duas datas e utiliza um método que ele conta os meses a partir de 30 ou 31 dias. Então, no meu caso aqui, no primeiro argumento desta função, ele está solicitando agora a data inicial. Eu vou selecionar aqui e vou colocar um ponto e vírgula. Agora, para a data final, eu vou inserir a função hoje. Então, eu venho, seleciono, dou um tab. A função hoje não possui argumentos, então a gente abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E agora o método, como eu havia falado, então nós vamos usar o método US, que é o método que considera os meses com 30 dias. Vou selecionar e fecho parênteses. Está formada a minha função dias 360. O resultado dessa função eu vou fechar um parênteses e vou dividir por 365 dias. Então, eu estou dividindo a quantidade de dias entre as duas datas por um ano. E vou dar Enter. Então, olha só. Então, o cálculo da idade do Marcos, baseado nessa data de nascimento, então deu 8 anos, e teria todos esses processos, esses procedimentos. Eu posso, então, gravar isto em um código, dar um nome. Este código ou este nome é a macro. Depois eu posso associar, como eu fiz aqui, a 2 botões. Então vejam bem, então aqui eu tenho já uma macro gravada. Clicando em calcular, ele calcula a data de nascimento. E aqui eu tenho uma outra macro que limpa as informações das células. Para trabalharmos com as macros, nós temos que habilitar aqui uma guia especial, a guia desenvolvedor. Esta guia desenvolvedor ela não é habilitada quando nós instalamos o software no computador. Para habilitar a guia, nós fazemos assim. Nós vemos aqui em Arquivo e em Opções. No grupo de opções aqui do Excel, você vai pegar este local, Personalizar faixa de opções. E neste local, nesta lista de opções de guias, de principais guias, você vai habilitar aqui a guia desenvolvedor, que é a guia que possui as ferramentas para trabalharmos com macros. Dou OK. Perfeito. Então, aqui a guia aparece e principalmente neste local aqui, nós podemos trabalhar então o gerenciamento das macros.
Ok, vamos então gravar uma macro para vermos os procedimentos. Eu venho na guia desenvolvedor e aqui, nesse local, eu vou acionar o gravar macro. Nesse local aqui, eu vou fazer algumas especificações da macro. A primeira especificação é o nome da macro. Eu vou chamar de cálculo idade 2. Eu devo fazer desta forma, sem espaço. Aqui eu vou definir uma tecla de atalho que eu posso utilizar para acionar a macro e neste local onde eu vou gravar. No meu caso, eu vou gravar como uma macro deste próprio arquivo. Aqui é uma definição, uma descrição que eu posso fazer da macro e dou OK. Nesse momento, eu observo que aqui eu tenho parar a gravação e o mesmo símbolo eu encontro aqui na barra de status. Tudo que for executado na planilha será armazenado, será gravado pela macro. Então vamos lá. Então, nesta segunda linha, vamos inserir o cálculo da idade. Igual, eu vou começar com uma função C para testar o espaço em branco. Então, eu vou perguntar se nesta célula, se ela é igual a aspas, aspas, que é a mesma coisa que se a célula está vazia. Se estiver vazia, eu vou deixar vazio, aspas, aspas. Ponto e vírgula, se não tiver vazio, se tiver um valor, então vai calcular a idade. Então, aqui eu acrescento a função dias 360. Abro aqui a data inicial, que é do mesmo local, ponto e vírgula, e vou colocar hoje, que é a data atual. Perfeito. Ponto e vírgula. O método é como ele vai interpretar a quantidade de dias para os meses. No meu caso, eu vou usar 30 dias usando o método US. Clico duas vezes e fecho parênteses. Eu vou retornar aqui no início, vou abrir um parênteses e vou colocar todo o cálculo de dias entre duas datas em parênteses e dividir por 365, que vai me dar a quantidade de anos desse intervalo. Agora eu fecho parênteses aqui da função C e dou Enter. Ok. Nesse momento, eu posso parar a gravação da minha macro. Para testar, eu vou colocar uma data aqui. Vou colocar a mesma data que está acima, 12/12 de 2003. Ok. Se eu clicar nesse botão, ele vai dar o mesmo valor, então a minha fórmula está correta. Como eu posso usar essa macro, então? Eu vou dar um exemplo do uso, que é o mesmo exemplo que eu dei aqui com este botão que eu montei da macro anterior que eu havia criado. Então, eu vou vir aqui na guia desenvolvedor e vou inserir um objeto de formulário, que é um botão. Clico e vou desenhar o botão. Vou desenhar mais afastado um pouco. Perfeito. Ó. Quando eu faço isso, o Excel apresenta a minha lista de macros. E aqui está o meu cálculo da idade 2. Dou um OK. Perfeito. O botão agora, quando acionado, vai ativar. E eu vou agora só definir um nome para o botão. Calcular idade 2. Perfeito. Observem aqui, eu vou apagar aqui a minha fórmula. Então, eu apaguei. Vou inclusive aqui usar o botão para limpar a anterior também. E vou clicar bem longe, neste local. Vou clicar. Olhem o que aconteceu. Ele calculou a idade para a segunda linha. Novamente, vou apagar e vou clicar do lado. Ó. Então, ele executa a macro exatamente no local e como eu havia criado. E se eu clicar aqui, eu tenho a minha fórmula. Essa foi uma pequena introdução sobre macros. Percebemos que elas facilitam a inserção de algumas funções na planilha e o acionamento através de botões de ação também facilitam o seu uso. Um livro de controle de movimento de caixa é muito importante na vida financeira de uma empresa e até mesmo na vida pessoal.
Nesta aula, vamos estudar como montar um livro caixa usando planilhas do Excel, seguindo as regras e as normas da lei. Como nós organizamos, então, o movimento de caixa em planilhas? A primeira planilha é um plano de contas. Então, você tem uma lista de todas as suas receitas. Como você pode observar aqui, você pode criar subcategorias. Lembrando que receitas é o que entra, né? Aí nós temos aqui uma lista de todas as suas despesas, tanto como para a empresa como para pessoas individuais. Em uma outra planilha, já no início, você vai fazer um termo de abertura, como este daqui, tá? Onde você declara a quantidade de páginas e o número de folhas que haverá este livro. E você cria, então, o seu movimento de caixa, como nós vemos aqui, que é o movimento por mês e que vai incluir as informações por dia. Desta forma, então você tem a data, o histórico, um complemento, o valor da entrada, o valor da saída e o saldo, de maneira bem simples. E assim você cria para todos os meses do ano. Ao final, você cria uma planilha de um termo de encerramento do livro caixa. Nós temos vários modelos. Este daqui é um, e na internet você encontra outros. E ainda nós temos aqui um balanço, que é um balanço anual dos meses, uma soma dos débitos, que é o que você paga, e os créditos, que é o que entra a favor para você. E eu ainda criei aqui um menu, que é uma sequência dos nomes das planilhas, para que com o hiperlink eu possa ir e voltar nas planilhas. Ok, vindo aqui em janeiro, nós vamos observar agora como organizar a planilha de movimento do caixa. Então, observem que no meu modelo, a configuração é uma configuração básica, é assim mesmo, sem muitas formatações. O documento tem que ser simples. Nós temos aqui a data, que é o movimento do dia, que é muito importante, embora a planilha aqui seja para o mês, tá ok? Aqui nós temos o histórico do lançamento da conta. Não importa se você faça 2, 3 lançamentos para o mesmo dia. Você descreve detalhes aqui desse movimento. E aqui você lança se ele foi uma entrada no caixa ou uma saída. Aqui nós temos então formatado e com bordas para dar um destaque o saldo anterior e o saldo do dia. Aqui na parte inferior nós temos também com formatação de sombreamento o saldo das duas colunas, coluna de entrada, que é essa, e a coluna de saída, que é esta. Uma soma, então, da coluna. A coluna de entrada soma esses valores mais esse saldo do dia anterior. E aqui a coluna de saída, somente as saídas do dia. E ainda finalizamos aqui com o saldo total. Então, a planilha de movimento de caixa é muito simples de ser formatada. Na sequência, você clica nesse ponto, copia e cola para os outros meses, para que você tenha para o ano todo. Agora, nós podemos inserir os cálculos da nossa planilha de movimento de caixa por mês. Importante que aqui, quando nós lançamos, nós temos todos os dias dos meses e um dia pode se repetir, não tem problema. Então vamos lá, como nós calculamos? Primeiro, neste local, eu vou inserir o saldo do mês anterior. Feito isso, eu começo a fazer o primeiro cálculo desta forma. Eu vou apagar aqui para podermos fazer. Eu abro parênteses, pego o valor de entrada e vou subtrair o valor de saída naquele dia ou naquele lançamento. Fecho parênteses e vou somar ao saldo anterior. Perfeito. Na sequência, eu pego e copio para toda a minha coluna de saldos. Ok? Aqui abaixo, agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular dois saldos, duas somas, somas por colunas. A primeira é uma soma de entradas. Vamos lá, vamos fazer a fórmula. Então, igual, e eu começo incluindo a função soma e seleciono todos os valores da coluna entrada. Fecho parênteses da função soma e vou somar aqui o saldo do mês anterior. Enter. Ok. E neste local, então, eu vou simplesmente colocar uma função soma e vou selecionar a coluna de saídas, toda ela. Fecho parênteses da função soma, então a saída é mais simples.
Ok, tendo esses dois valores, eu venho aqui em saldo atual e vou fazer assim, ó, igual o total de entradas menos o total de saídas. Enter. Este resultado tem que ser igual ao último valor aqui lançado. Agora, nós podemos vir aqui na planilha de menu e entendermos como nós criamos esse menu. Primeiro, nós digitamos o texto. O texto é uma lista dos nomes das planilhas, começando aqui por plano de contas, até aqui em dezembro, termo de encerramento e balanço financeiro. Tá ok? E aqui eu crio a planilha de nome menu. Na sequência, eu venho aqui, por exemplo, como em fevereiro, seleciono, venho em inserir e venho aqui em hiperlink. Nesta janela de configuração do hiperlink, eu vou clicar neste botão, colocar neste documento. E aqui eu seleciono a planilha de nome correspondente. Então, eu estou em fevereiro, a planilha é fevereiro. Perfeito, ele cria o vínculo e agora eu já posso clicar. Perceba que ao clicar em fevereiro, então ele já veio para a planilha fevereiro. Aqui eu já tenho configurado, eu até vou selecionar e apagar, você vai configurar um retorno. Então eu vou colocar aqui menu, tá? Venho, seleciono a célula, clico em hiperlink. Coloco aqui, colocar neste documento, seleciono a planilha menu e vou dar OK. Perfeito, então agora eu posso retornar ao menu. Então, desta forma, eu crio os vínculos entre as planilhas e posso navegar tranquilamente entre elas. Vimos então aqui como criar um livro-caixa usando os recursos de computador, usando um software que é o Excel e que, se bem criado, tem um grande valor fiscal. O controle de estoque dos produtos deve ser feito com muita responsabilidade e precisão, e os relatórios são formas de conferência de toda a situação dos produtos. Iremos estudar agora como montar um relatório de produtos em um estoque. Vamos montar então esta planilha, que é a planilha de relatórios, que é uma planilha relativamente simples, né? Formatada aqui com bordas e com colunas conforme a necessidade de informação do produto que eu desejo. No meu exemplo, eu coloquei código do produto, que vai ser meu índice, sempre através do código, e acrescentei as informações de produto, o fornecedor e o total no estoque. As informações que você deseja, você deve acrescentar aqui em forma de colunas, ok? Então, aqui, quando eu inserir um código de produto, eu recebo toda a sua situação no estoque. Então, agora vamos entender as funções que nós colocamos aqui para localizar as informações no momento que eu insiro o código. Então, eu vou copiar a função, vou colar aqui ao lado, para que você possa copiar e executar nas suas planilhas, e vou reinseri-la para nós entendermos todo o processo. Então vamos lá, é igual, abro a função C e abro parênteses. Aqui nesse momento eu vou perguntar se o código ele é igual ou se a célula que contém o código é igual a espaço em branco. Quando eu coloco aspas, aspas, eu estou dizendo espaço em branco. Ponto e vírgula. Se for verdade, então eu vou manter o espaço em branco. Se não, eu vou executar uma função de procura. Então, proc v. Ok? Qual é o valor procurado? É o próprio valor que estiver neste local, que é o código. Ponto e vírgula. Em que matriz que eu vou procurar? Na matriz da planilha estoque, que está ordenado. Vou selecionar todos os produtos, inclusive até aqui em total, e até o final aqui, a última linha de produtos, que eu imagino ter no meu estoque. Ok? Agora eu continuo aqui na barra de fórmulas, colocando aqui um ponto e vírgula, e vou colocar agora o número da coluna que eu quero de retorno, que no meu caso é a descrição. Então, contando aqui, ó, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, número 11, ponto e vírgula, tipo de correspondência é a exata, então eu seleciono aqui falso, dou um tab,
fecho o parênteses da função proc e fecho o parênteses da função C e dou um Enter. Perfeito, então percebo que ele trouxe exatamente a descrição do produto. Agora, para copiar para o lado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o símbolo de dólar aqui em B, porque durante a cópia eu não quero que modifique B. E aqui eu coloco na frente do A e do 3 também, tá? Porque eu não quero que modifique essas informações lá na outra planilha. Ok, dou um Enter, copio para o lado. Perfeito? Agora, nessa fórmula ao lado, eu dou um clique e vou modificar esse número 11, que é o número da coluna de resposta. Como eu já sei, o fabricante está na coluna 3. E dou Enter. Ok? Olha só como é fácil, então, agora para a quantidade no estoque. Então, clico duas vezes. Em vez de 3 aqui, se não me engano, 27. Vamos lá. Ó, perfeito. Ó. Na sequência, agora é só copiar para baixo, ó, que ele automaticamente irá atualizar os valores da forma correta. Ó. Exatamente o que nós temos nas fórmulas já testadas. Após montar o nosso relatório de forma simples, sem procedimentos complexos, eu vou apagar aqui essa demonstração que eu fiz. Nós podemos preparar para a impressão. Nós começamos assim, nós vamos aqui em Arquivo e clicamos em Imprimir. Primeiramente, aqui neste local, eu posso visualizar a minha página, já identificando como o meu documento está em relação à página para a impressão. Então, eu noto aqui, ó, clicando neste botão, que eu posso ampliar o zoom, verificar, né, os limites, a margem, todo, como o documento está, e verificar se as informações estão todas na minha página. É o que não ocorre. Ó. Na página 2 aqui, eu tenho uma parte da impressão. Ok? Inclusive me mostrando que eu tenho informações perdidas aqui. Então, o que eu tenho que fazer para corrigir? Aqui eu já tenho algumas informações que eu posso definir, tipo orientação, o tamanho da página, as margens. Ok? Cada uma desses locais aqui permite eu já ter um acesso à configuração da página, mas eu posso clicar aqui e trabalhar em detalhes. Então, aqui trabalhar a página, né, principalmente o tamanho da página e orientação. Aqui, trabalhar as margens. Então, essas são ideais, 2, 2, 2. E aqui uma margem de cabeçalho. E aqui, definir um cabeçalho ou um rodapé. Vou dar um exemplo. Eu venho aqui em personalizar. E à direita, eu quero pôr, por exemplo, uma data, que é importante para os relatórios. Vou dar OK. A data já aparece ali. Dou OK. Eu tenho aqui já uma pré-visualização. Para arrumar a informação que falta aqui, nós vamos trabalhar assim. Nós vamos aqui em página inicial. Para retornar ao ambiente, só vou tirar aquelas informações que estão aqui perdidas, né? Ok? Venho aqui em exibição e neste botão aqui, ó, visualizar a quebra de página. Dou um OK nesta mensagem e posso trabalhar aqui, então, arrumando, puxando esse limite para cá, incluindo esta coluna na página 1. Perfeito, então agora eu volto para a visualização normal e aqui eu vejo um limite, um pontilhado da minha página. Ok? Então, vindo agora em Arquivo e em Imprimir, eu consigo ter então a pré-visualização da página. Então, eu só tenho uma página agora com informações e vejo que as informações estão corretas, prontas para serem impressas. Eu preparei aqui ao lado para vocês uma cópia do mesmo relatório, só que modifiquei aqui para código de barras. A fórmula é a mesma, se vocês observarem. Atualizei aqui para M, é o local do código do produto, e atualizei aqui para 15, que é o local do código de barras. Então, desta forma, eu posso ter as informações e o relatório combinando com informações que eu desejo. Produto por código de barras, ou produto por fornecedor, ou produto e alguma outra informação, de maneira rápida e fácil. Nós sabemos que todo profissional nos dias atuais deve estar muito bem preparado para da melhor forma atender às necessidades da indústria, do comércio, da economia e do mercado de trabalho. O Excel oferece recursos que de maneira simples e direta ele proporciona segurança e precisão para quem trabalha com ele.
aprenda a elaborar planilhas como esta, um orçamento mensal pessoal. Então, nós temos uma receita projetada, o que você imagina receber no mês, e aqui o real, o que você realmente ganhou. Então, nós temos a receita 1 e uma receita extra. Normalmente, você pode estar executando alguns trabalhos e recebendo por isso. Aqui, ó, por exemplo, nós temos a moradia e os gastos da moradia. E observamos que no custo projetado, previsto para o telefone, era R$ 60 e o real foi gasto R$ 100. Então, perceba aqui que o vermelho, a indicação, faz um destaque, chamando a atenção para esse item, que nós temos um problema nesse local, que deve ser resolvido. Tá ok? E assim, todas as outras despesas em geral. Aqui ao final nós temos um resumo, né? O total projetado, o total real e a diferença. Tá ok? Então, olha só que planilha relativamente simples de elaborar, mas que tem uma clareza muito grande na sua análise e no que ela pretende para o usuário. Temos aqui também um relatório de despesas para uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, médio, até de grande. Olha só, o objetivo da despesa, período de pagamento, o controle com as pessoas que estão trabalhando no setor e com a despesa, muito importante. E nós temos aqui o detalhamento da despesa. E ainda aqui a possibilidade de você controlar, tendo uma pessoa que fiscaliza, aprovando ou não. Então, também é uma planilha mais simples, mas que você tem um documento claro e direto. Tá ok? O orçamento, tá? A alma do negócio é o cliente, o fluxo de vendas, né, que você tem na empresa. Então, os orçamentos é o seu link, a tua ligação da tua empresa com o cliente. Porque lá na casa dele, na empresa dele, ele vai estar olhando para o orçamento, vendo os valores. Então, vejo bem que aqui ele é um orçamento simples, com informações simples, mas bem claras. A pessoa que olha entende a descrição do item, o valor e o preço total. Tá ok? Você tem aqui todo um convite para a compra. Então, é isso que você deve fazer. Usar o Excel a seu favor. Então, o nosso curso quer proporcionar isso, que você aprenda bem, de maneira fácil, e saia na frente dos seus concorrentes. O Excel é, de fato, um padrão para quem usa planilhas de cálculo. Ele foi desenvolvido pela Microsoft e é distribuído num pacote de programa chamado Office. O CADGuru quer agora ajudar você a dominar esse programa. Iniciamos os estudos conhecendo o ambiente do programa, as guias de comando, a área da planilha e a barra de fórmulas. Guias e grupos de comandos. Quando nós abrimos o Excel, nós temos esta visualização da janela do programa. Na parte superior, nós temos aqui essas orelhinhas. Quando nós passamos o mouse, ele destaca, nós chamamos de guias. Então, são as guias do menu. Quando você seleciona uma guia, dentro da guia nós temos essas divisões aqui, ó, agrupadas em um nome. Nós chamamos de grupo de comando. Grupo de comando para fonte, grupo de comando para alinhamento. Dentro do grupo de comando, nós temos o comando que, através de botões, caixas de listagens, que é um atalho para o comando. Então, vamos ver agora a composição de uma planilha. A planilha ela é composta por colunas, linhas e células. Tá? Além disso, nós temos os títulos de colunas aqui com as letras do alfabeto. Temos os títulos de linhas aqui com os números inteiros naturais. E abaixo nós temos aqui as guias das planilhas, para que possamos organizar e administrar as planilhas e navegar entre elas. Ok? Então, uma célula ela é o encontro de uma coluna com uma linha. Tá ok? Clicando aqui no teclado Ctrl setinha para baixo, eu vou até a última linha e consigo visualizar aqui o tamanho da planilha. Ctrl setinha para cima eu retorno, Ctrl setinha para a direita eu vou até a última coluna,
visualizando aqui todo o tamanho de coluna, Ctrl setinha para, clicando aqui, Ctrl setinha para a esquerda, eu retorno ao início. Tá ok? Então, todo esse é o ambiente da planilha. A barra de acesso rápido. O que é? Observando a nossa janela do Excel, nós vamos notar aqui no canto esquerdo superior uma barra. Esta é a barra de acesso rápido. Então, ela permite com que nós tenhamos, de forma bem rápida, acesso a alguns recursos. Se nós notarmos no menu Arquivo alguns comandos de gestão do arquivo, abrir o arquivo, salvar e imprimir, eu posso incluir principalmente esses comandos aqui na barra, através deste botão. Então, clicando nele, eu tenho uma lista. Por exemplo, eu vou habilitar aqui o Abrir. Perceba que ele abriu o botãozinho. Clicando, ele aciona o comando Abrir arquivo. Então, é para isto que serve a barra de acesso rápido. Vamos estudar agora a caixa de nome. Quando nós clicamos na planilha num determinado local, nos títulos das colunas, eu tenho um destaque para aquele local. Então, destaque para a coluna e no título da linha, um destaque para a linha. E eu observo aqui neste local que ele coloca justamente o G da coluna e o 10 da linha. Então, este local é a caixa de nome. Passando o mouse, como você pode observar, ele traz a legenda. Tá ok? Então, selecionando uma determinada região aqui, até vou colocar um sombreamento para destacar a região. Vindo na caixa de nome, você nomeando esta região, ele vai identificar como tabela. Sempre que você selecionar esse local, ele se refere à tabela. Se eu clicar no Fora, vir na caixa de nome e escolher tabela, ele seleciona também a mesma região. Como usar a barra de fórmulas? Eu vou eliminar esta região. Ok, a barra de fórmulas é esta barra que está aqui ao lado. Tá? Então, funciona assim. Quando eu digito um texto, percebam que aqui na barra de fórmula aparece o mesmo texto. Para inserir esse texto, eu posso utilizar este botão, Inserir. O que aconteceu? Ele aceitou aquele conteúdo na célula. Clicando aqui, digitando um outro texto, eu vou colocar texto 2. Eu posso também dar um Enter. Ok? Se eu colocar aqui um texto e eu me arrepender, não quiser, eu posso usar o cancelar. Tá? O FX que aparece aqui é para inserção de fórmulas, para executar cálculos. Estaremos estudando mais adiante. A barra de status é esta daqui, tá? Ela dá uma situação do programa. Então, atualmente, o programa está pronto e está com um lock ativo. Dando o botão direito, aqui na barra de status, eu tenho aqui os recursos que estão habilitados. Tá? Então, eu posso desabilitar desta forma. Tá ok? Então, pode ver o Numlock não aparece mais. Ou retornando e habilitando eles, clicando novamente. Então, eu vou habilitar aqui média, contagem, máximo, mínimo, soma. Ok. Então, para mim verificar lá a situação da barra de status, selecionei o texto, Numlock e contagem 2. Vou dar um delete aqui e vou jogar uns números aleatórios na planilha. Selecionando esses números, olha o que ocorre. Média, contagem, mínimo, máximo e soma. Tá? Então, uma das aplicações da barra de status. Então, este é o Excel. Continue com a gente nas próximas aulas que vamos começar a estudar o seu funcionamento, as suas funções, os seus comandos.